Meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Essa palavra é mais longa que a primeira e o último item dela você vai dar muita risada. Vamos lá, qual barco você escolheu e quem entrou no teu barco? Desde agora te adianto, vê lá em que barco você anda entrando. E toma cuidado com quem você deixa entrar no teu barco. Nós vamos ver à luz da palavra que o Senhor nos deu barco. Eu tenho um, você tem um. Nele tem uma unção, vamos falar de unção, está nele. E esta unção neste barco vai fazer tudo. E o Senhor está te pedindo para prestar atenção, porque se você entrar no barco de Absalão, Absalão era o ungido do momento, era um cara, filho de Davi, com toda a eloquência no falar, com toda a aparência necessária para se levantar dizendo: sai daí e me segue. Só que o povo que saiu e seguiu Absalão entrou no barco de Absalão, e a vida desse povo virou um verdadeiro inferno. Muitos desses até morreram fisicamente e não creio que foram para o céu. E tem mais, todo o resto que seguiu Absalão perdeu as suas colheitas. Vê lá em que barco você anda entrando, em que conversas, em que grupos de WhatsApp você está inserido. Ah não, não me faz mal nenhum, eu só estou lá para quê? Se é só estou lá é porque já não é bom. O que você está fazendo lá? Porque os Absalões dali vão acabar, pode acabar com a tua vida. Número 2, Sansão. Sansão entrou no barco dos filisteus. Ele achou que era mais forte que eles. Queridos, se foram eles que invadiram Sansão, ele é mais forte para destruí-los. Se ele foi entrar no barco deles, cegaram ele e destruíram a vida dele. Vê lá em que barco você anda entrando. Quem dá glória a Deus aqui? Quando o Senhor fez o apelo, lá em Lucas 5, quando ele vem para Pedro e os demais, e ele diz: pega o barco, joga ali, outros com o barco, todos cheios de peixe. O Senhor falou uma frase profética. Ele falou no singular para Pedro, depois olhou para todos e falou plural. Por isso que numa versão fala singular e a outra fala plural. Uma singular diz, olhando para Pedro, disse: te farei pescador de homens. A outra diz, e disse: vos farei pescadores. Ele fez duas vezes. Falou para Pedro: te farei pescador de homens, vos farei pescadores de homens. E vieram todos atrás. O que ele quis dizer naquela hora? Cada um de vocês, cada uma que me segue, tem o seu barco. E eu vou encher de peixe para você. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Em João capítulo 1, versículo 23, quando Pedro estava desviado, negou o Senhor Jesus. Portanto, nesse versículo ele diz: vou pescar. Ele tinha negado o Senhor Jesus, teve a vida toda com o Senhor Jesus, negou e falou: vou pescar. Os outros falaram: vamos também. Então eles tinham um barco. Você tem barco. Quer seja para desviar, quer seja com o Senhor Jesus, você tem um barco. E o desgraçado do diabo quer empurrar pessoas erradas para entrar nele. Toma cuidado quem você convida para entrar na tua casa. Falando em unção, tem dois tipos de unção na Bíblia. Não estou saindo do tema, tem tudo a ver. Tem uma unção que é aquela do serviço, diga unção do serviço. Arão, que era chefe dos sacerdotes, quando alguém vai ministrar, ele tinha que ungir, liberar unção, para dizer, o serviço. Quando o Senhor Jesus chamou os 70, chamou os 12, vão, diz que ele liberou unção sobre eles. É unção do serviço. Aí eles foram lá, essa unção eles não tinham, não é deles. Eles não tinham tempo de orar, não tinham tempo de jejuar. Vou repetir, nem convertidos eles eram ainda, porque ele na cruz tinha morrido para pagar os pecados deles. Eles não estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles depois que o Senhor ressuscitou, soprou e em Atos 2 veio. Mas olha, arrebentaram, curaram enfermos, destruíram muitos demônios, enfim. Diga outra vez, unção do serviço. Essa unção é aquela que Deus te deu para algo que você está fazendo para Ele. Mas tem a segunda unção, a pessoal, que habita em você.
Essa unção é oriunda da comunhão com o amado Espírito Santo, que cria um ciclo na tua vida. Eu vou aos pés do Espírito Santo para orar, para me comunicar com Ele. Aí Ele libera em mim unção. Quando eu termino de orar, essa unção me empurra de volta para Ele. Eu venho de volta para Ele, Ele libera outra unção. Olha esse ciclo lindo. Chegou aqui, estou com uma saudade de ir lá orar de novo. Aí Ele vai lá e libera outra. Essa outra me devolve para Ele. Quem aplaude a Deus aqui? Por isso que a pessoa mais rica do mundo é quem ora constantemente. Essa unção é a tua e ela está no teu barco. Essa não tem nada a ver com o serviço. Saul tinha unção de serviço, mas não tinha unção dele. A do serviço, mesmo caído, perseguindo Davi, o Espírito Santo se retirou dele. Ele não perdia uma batalha, só perdeu a última. Ele não perdia nenhuma. Ganhava todas. Porque a unção do serviço estava lá, mas ele mesmo não tinha unção. Um demônio morava nele. Glória a Deus que não é teu caso. Você tem a unção permanente, que é da tua comunhão com o amado Espírito Santo. Esta unção está no teu barco, dando vida a tudo que está à tua volta. E todos que você chama para entrar, seus familiares, irmãos em Cristo, esses estão sendo beneficiados do teu barco. É uma unção que está fluindo na casa da viúva de Sarepta. Se as pessoas que estão vindo comer são boas, elas vão comer com ela daquela farinha que está multiplicando, e daquele azeite, que é a unção que está fluindo ali. Mas se ela chama Absalão para comer, essa unção vai ser interrompida. Deu para entender? Vê lá quem você convida para entrar no teu barco. Vê lá. Em Salmo 1, do 1 ao 3, diz que existe uma regra para que Deus nos abençoe. Salmo 1, 1 a 3. Bem-aventurado, bem-aventurada o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Ímpios são crentes que não agradam a Deus. Mundano é uma coisa, ímpio é outra. Ímpios são pessoas que sabem da verdade, mas estão fora. Então, de alguma forma, Deus tem uma conta com eles lá. Eles têm uma conta a prestar. Bem-aventurado, aventurada você que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda desses que falam tão mal de igreja, de pastor e de irmãos em Cristo, os carneceiros. Antes, versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, quer dizer, custe o que custar, desagrade quem tiver desagradar, vão obedecer o que Deus disse. Antes, diga antes, quer dizer, antes de toda essa gama, interessa a Deus ser feliz comigo. Antes tem seu prazer, que está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, quer dizer, não vacila em nenhum dos dois. 3, ele e ela é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, folhagem não cai, não murcha, e tudo que fizer prosperará. O versículo 3 vem depois do 1. Nós só lemos o 3. Eu só vejo versículos aí, 3. Tudo que fizer prosperará. Tem que ler o 1. Que não chamou no teu barco nenhum Absalão da vida, e não entrou no barco de nenhuma Absalão. Quem vai dar glória a Deus aqui? Aí que Deus diz, teu barco agora tem poder, e o que fizer, eu vou dar vida ali. Prosperará. 4 pontos. Temos que entender que ter unção, tanto para serviço, servir a Deus, você serve, tem essa unção. Quanto a particular, não significa que não vamos errar ou ser confrontados. O maior ungido da face da terra era Pedro, porque ele estava com as chaves do reino de Deus no bolso dele. E a igreja toda começa com ele, quer poder maior que esse. Errou bastante e falhou. Abraão, quem é como Abraão aqui? Ninguém. Falhou tanto. Davi, não é porque eu tenho unção, as duas unções, que Satanás não vai inventar uma desgraça, por isso que a gente vai jejuar mesmo. Não é porque eu tenho as duas unções que não haverá confronto, o que eu não vai errar. Porém, queridos, o que Deus fala sobre a unção dele? Que a unção estando ali,
o caído põe de pé, nem que caia 7 vezes, será levantado, levantado. O ser forte não é errar, o ser forte é mesmo que caia, se levanta mais uma vez. Aplaude ele, aplaude. Se levanta mais uma vez. Uma pessoa forte não é a que nunca cai. Tudo bem, glória a Deus, você nunca cai, nunca erra, nunca falha. Mas o forte mesmo, não importa quantas vezes falhou, levanta e segue. E Deus diz, a unção que eu coloquei em você é para isso, porque eu entendo o quanto o mundo é cruel contigo. Moisés, um homem mais ungido que Moisés na terra, errou tanto, falhou tanto. O próprio Moisés. O inimigo nos confronta, quinto ponto, com fenômenos da natureza. E são figura. Ele confrontou Jó, trazendo fogo do céu, tempestade, furacão. Nossa. Ele nos ataca com fenômenos malditos dele. Agora, pessoas que são pequeninas, de pouca resistência, o ataque contra elas será com fenômenos da natureza, algumas ondinhas, aquela onda que bate, aquele vento irritante. Mas quando se trata de você que está querendo o sobrenatural, está querendo andar de mãos dadas com o Senhor Jesus, mudar tua família, tua igreja, o mundo para Cristo, com você não vai ser com onda, vai ser com tempestade. Tempestade que ele mandava no barco era por causa de quem estava neste barco. Este barco não se ataca com algumas ondinhas. Este barco se ataca com tempestade, fúria de céus, fúria de mar. Por causa do tamanho dos discípulos que estão nele. Aí você me chama os discípulos, olha o número de CPF, do RG. Vocês, toda essa tempestade de vocês, eles dizem, eu também não acredito, mas acho que sou eu. O maldito está te atacando com tempestade, porque o que está nas tuas costas da parte de Deus é muito grande. Dá uma glória a Deus bem forte. Quando Satanás, lá em 1 Samuel 17, até o versículo 16, levantou um tal de Golias, ele levantou uma tempestade contra todo o exército de Israel. Porque no versículo 16 diz que aquele maldito Golias se levantava 2 vezes por dia, olha que estresse, 2 vezes por dia. Manda alguém aqui, senão eu vou destroçar e não vai sobrar nada em Israel. Diz que todo o exército, ao ouvir ele, de manhã, da tarde, corria desesperado atrás das moitas. É uma tempestade que Satanás soprou contra o exército inteiro. Mas Satanás não soprou essa tempestade contra o exército de Israel, porque Saul, o rei, já era caído. E Satanás não teria tempo a perder, já que Golias é cria direta de demônios em ventre de mulher. Satanás já entraria na nação, pegaria tudo, destrói tudo, vai embora. Mas por que ficou lá com aquele fuzuê todo? Porque ele falava assim, é de gigante para gigante. Traz ele. Era Davi, um adolescente para jovem. Eu. E aí, dá para dar glória a Deus? Aí todo mundo fugiu. Ele falou, mas eu vou, porque isso é comigo. Deixa comigo, eu resolvo. Aonde muitos que você considera maiores que você no reino, que já fugiram, você está aí ainda sentado, sentada nessa cadeira, orando por avivamento. Dá para dar glória a Deus bem forte? Porque muitos que deveriam estar do teu lado já fugiram para ganhar dinheiro com não sei o que lá, a igreja mais amena, sei lá. Você está aí aos pés de Deus na guerra, para chamar o sobrenatural, encher teus cofres de dinheiro dado pela mão do Senhor Jesus. E este Davi foi lá e confrontou o desgraçado. Davi tinha consciência disso? Não. Davi era inexperiente, nunca lutou, nunca segurou uma espada, não sabe o que é duelo. Tudo isso é abordado. Saul fala, você não sabe disso, daquilo. É verdade, eu não sei. Mas o que é que guiou eu, você, Davi, para ter toda essa vitória? 1 João capítulo 2, abre lá, 20 e 27.
1 João 2, 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e por causa disso vocês têm um conhecimento vasto. 27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós. Essa é diferente da unção que Davi recebeu para reinar em Israel. Em 1 Samuel 16, quando foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Essa é outra unção. Permanece em vós. Esta unção, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, não necessitais que ninguém vos ensine. Vou ler de novo. Davi está chegando num confronto que ele não tem consciência nenhuma. Ele só sabe que Deus é com ele e vai dar certo. É o nosso caso. Não me pergunte como vai ser, eu sei que vai ser. Por quê? Porque Deus está com a gente. Mais perguntas que isso, procura os eloquentes, não é a gente, por favor. A gente só sabe orar, ponto. 27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Não está se referindo a ensinar a cuidar de você, senão você não teria vindo no culto hoje. Está se referindo ao confronto, dia a dia. Igual aquele de Davi com Golias. Não necessitais que alguém vos ensine, mas como a sua unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como esta unção vos ensinou. Com essa unção que Davi estava dentro dele, porque ele já tinha comunhão com Deus. Deus falou, unge ele por serviço, porque ele já tem uma unção, porque ele tem comunhão comigo, me provi dele, é alguém que preparei para mim, tem comunhão comigo, minha unção já está nele, põe a do serviço sobre ele. Agora Davi chega para Golias e diz, eu não sei como é que é, se é com pedra, se é com estilingue, você vai rodar a cara. E deu certo, porque a unção faz isso. Você vai jejuar, quem vai jejuar, levante a mão. Você nem sabe direito o que está fazendo, porque você não está vendo os demônios, se é Zé Pilintra, se é Maria Padilha, se é o Sete não sei o que, Tamoios, você vai entrar nessa, e a unção fará todo o resto. Aplaude o teu Deus, aplaude, amém, 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 amém. Em Jó, agora eu tenho que falar o lado chato. Em certas ocasiões, tempestade que o diabo levanta, queridos, ela nos dá a impressão que Jó teve. E eu tenho que ler. Jó capítulo 30. Nós vamos ver o diálogo de Jó com Deus do 20 ao 27. Porque muitas vezes você pode me dizer, pastor, eu me senti então como Jó. Eu vou concordar com você. Jó 30, versículo 20. Jó diz para Deus. Jó está naquela tempestade que a gente conhece. Clamo a ti e não me respondes. Estou de pé, aqui desesperado, mas apenas olhas para mim. No mínimo uma pessoa aqui, dos que me assistem agora, já se sentiu assim. Eu acho que Deus só olha para mim e não faz nada. Deixa eu te adiantar que Jó tinha a unção dele particular dentro dele. É o que manteve ele de pé. Como é que sabe disso, pastor? Deus falou para o desgraçado do diabo, quando o diabo era solto na terra, antes de ficar preso 2000 anos atrás. Já viu Jó? Esse é meu. Esse é entre eu e ele. Dá para dar glória a Deus? Deus não entregou um Jó que estava desprovido. Deus não permite tempestade contra a tua vida. Não permite um Golias berrar lá, sem ter certeza que a unção já está dentro de você. Aplaude ele, aplaude. Mas tem o prisma de Jó, como Jó está se sentindo. 21. Jó diz para Deus, tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. O Senhor que está batendo em mim desse jeito. Nós também temos esta impressão. É quando você diz, será que tem algum pecado na minha vida, que Deus quer passar mais uma vez libertação e tal. É aquele momento que você acha que Deus está batendo em você porque tem alguma coisa errada. É quando a pessoa me diz, pastor, o que falta arrumar na minha vida? Aí eu vasculho e não acho nada. Falo, está mais limpa que a minha.
E é naquela hora que dá a impressão que o próprio Deus, não, sabe o que é? Eu estou passando por isso, porque aquele dia eu falei aquilo. E não era, a gente lembra que esse caso não era. Deus tinha falado que Jó era lindo, mas, 22, levantas-me sobre o vento e me fazes cavar o galo, dissolves-me no estrondo da tempestade, diga tempestade. Jó diz, o Senhor está, como quem diz, vamos traduzir, quando Deus me solta no vento e manda cavar o galo, quando Deus está fazendo pegadinha com a sua cara para postar e ganhar likes. O Senhor está fazendo piada comigo, me põe entre vento forte, um vendaval desse, e ainda me diz para correr. Jó não é um imbecil. Deus não é isso que Jó está falando, mas uma tempestade do desgraçado daquele lá de baixo. Enquanto Deus não a resolve, se a gente tirar os olhos da comunhão diária com o amado Espírito Santo, a gente tira as mesmas conclusões que Jó. Mas se a gente vem na igreja, Jó não tinha igreja para ir. Jó não tinha um culto como esse para vir se alimentar e voltar fortalecido para casa. Você limpa aqui o barco. Você vem aqui e o teu barco é tocado por Deus. E a palavra te limpa e limpa o barco. E a guerra, o Senhor diz, ela vai terminar. Eu vou resolver. Confia em mim, eu não estou com ódio em você e não estou fazendo pegadinha, porque o versículo 22, Deus não fulminou Jó, Deus é Pai. Por isso que várias vezes te falei neste púlpito, quero reclamar, reclame no ouvido dele, só não fala mal dele para os outros. Mas reclame no ouvido dele que ele te ama, ele te abraça, se chora e diz, é razoável essa tua ira, vamos resolver. E igual fez com Elias, o que você está fazendo aqui? Nada disso, volta lá. E no fim tudo vai bem. Jó está falando para Deus. Olha o que ele fala no 23. Pois sei que me levarás à morte, a casa destinada a todo viver. Eu sei que essa história vai terminar com eu lá naquela tumba lá, que o Senhor não vai fazer nada. Deus não respondeu. Porque Deus não respondeu, Jó tinha razão. Enche o pulmão e diga nunca. Deus restaurou ou não restaurou a sorte de Jó? Ele morreu lá? Não. Mas é o sentimento. Eu estou lendo coisas para você entender que o sentimento que você tem não é falta de unção. Jó era muito ungido, mais do que todos os homens da terra. O sentimento que você tem, que Deus está de brincadeira com você, de blefe, fazendo pegadinha, que te olha de pé e faz de conta que não está vendo nada, não significa que você não está debaixo de unção. Mas se você quer a visão correta das coisas, vai orar aos pés do amado Espírito Santo. Pronto. Que mais? 24. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Jó está dizendo, eu estou com todo esse palavreado, porque eu não aguento mais. E ele está certo. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou minha alma pelo necessitado, como quem diz, a vida inteira eu me entristeci por quem sofre, eu orei e clamei, e agora o Senhor não se entristece por mim, não faz nada por mim. E ainda ele me diz no 26, aguardava eu o bem, porque a tua palavra diz que o que a gente planta colhe. Eis que veio o mal, esperava a luz, veio uma escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição ainda sobrevêm, ainda estão para chegar. Diga comigo, a tempestade. Ficou claro, queridos? A tempestade, ela causa isso, ela não é uma cócega. Em Jó 13, o mesmo Jó, ele fala assim, ainda que ele me mate, mesmo assim, nele esperarei. E tem mais, os meus caminhos vou defender diante dele. Não importa o que você está sentindo, a bobagem que você falou para Deus. Importa que você permanece em Deus. O maior erro na vida dos que se revoltam com Deus,
quando eles saem de onde Deus os plantou e querem matar o lugar onde Deus os plantou. E eles acham que estão fazendo isso porque a culpa é do lugar. Aquele não presta aqueles e mata. Eles que eram a vítima se tornaram o assassino. Uma coisa Deus me ensinou. Um dia Ele me falou isso com clareza. Eu não estava bem, casa firme não existia ainda. Um dia eu falei assim, Ele me falou: tudo que você tenha a dizer na tua vida, diga antes para mim, antes de soltar a tua boca com outro ser humano. Se esses todos que saem de igrejas, que a pessoa pede para sair da igreja, a gente acha que está mudando de igreja, descobre que ela está saindo para destruir a igreja. Então onde saiu? Se esses orassem e falassem com Deus, como Jó falou, não estariam emaranhados, amarrados e enlascados e enlaçados na forma que estão agora. E pela tua vida, dá glória a Deus que você não se perdeu. Aplaude a Deus, aplaude. A minha Bíblia diz que os discípulos, todo mundo diga, eram pescadores. Lá em Mateus 16, versículo 3, o Senhor falou assim: vocês olham hoje dizendo, hoje vai ter tempestade, hoje não vai ser o quê? Por quê? Porque vocês sabem discernir os aspectos do céu. Diga comigo, os discípulos, os marinheiros, sabiam se haveria uma tempestade. Então, agora em Mateus 8, abre a tua Bíblia lá, você vai entender porque fala a Bíblia certos verbos. Mateus 8, 23 a 27. Então, entrando o Senhor Jesus no barco, seus discípulos também entraram. Eis que sobreveio, não era para ter. Não fala chegando a tempestade, porque eles sabiam que não haveria. Eles eram pescadores profissionais, experientes. Quando fala sobreveio, surpresa. E como eles eram grandes, começando por aquele que está no meio deles, não vieram umas ondinhas. Eis que sobreveio no mar uma, o que diz na tua Bíblia? Uma grande tempestade. Tem gente que já saiu da igreja e quer destruí-la, e nem passou um quarto do que você está passando até hoje. Mas que bom que você não se perdeu. Dá para dar glória a Deus? Tua igreja Casa Firme já foi sacudida por muitas tempestades. Endemoniada ela não vai ficar. O púlpito dela corrupto não vai ficar. E ela vai fazer o avivamento. Eis que sobreveio, não era para existir. Surpresa. Uma grande tempestade no mar. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Não é ondinha batendo na cara deles. O barco sendo jogado para lá e para cá. Entretanto, o Senhor Jesus dormia. E por quê? Você queria que ele ficasse desesperado? Mas os discípulos vieram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Diga comigo, repreendeu no mundo espiritual, porque aquele ataque era espiritual. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Enche o pulmão e diga: que bom que o Senhor Jesus já entrou no meu barco. Aplaude ele direito, aplaude. Que bom. Muito mais experiente do que os discípulos de barquinho, de orla de praia, era o capitão de um navio que cruzava mares. E eles olhando o céu e sabiam que não vai ter tufão, não vai ter nada disso. Em Atos 27, versículos 11, 14 e 15, vou ler lá de Paulo. Paulo está naquele navio e como prisioneiro. Não é nem um homem de honra lá dentro. Mas o diabo não acredita nessa história que porque você está sem dinheiro, está sem poder. Não ter dinheiro não tem nada a ver com o poder que já está nas tuas costas. Dá uma glória a Deus bem forte aqui. Mateus 8, 23 a 27, Atos 27, 11, 14 e 15. 11.
Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, porque ele, enfim, os experientes, não vai ter tufão nenhum. Mas o anjo falou para o apóstolo Paulo: o diabo é endemoniado e o desgraçado vai querer fazer bagunça. Mas eles, olhando naturalmente o céu, não tem por que ter preocupação. Estão certos eles, humanamente falando. 14. Entretanto, não muito depois, diga comigo, entretanto, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Desencadeou-se, não era para existir. Por quê? Porque naquele navio tinha um. Quem que estava lá? Quem? Não, você, diga eu. Por isso que o navio ficou daquele jeito. Aplaude o teu Deus, aplaude. É por tua causa. É muito ruim quando a casa toda, a família está sendo sacudida. E você dizer, porque entre vocês tem grande homem, mulher de Deus. Aí eles vão querer te queimar em praça pública. Espera o milagre chegar e depois você conta. Era tudo porque eu estava no meio de vocês. Aplaude o teu Deus, aplaude. Queridos, quer seja a tempestade vinda de Deus ou vinda do diabo, isso irá depender literalmente de quem deixamos subir no nosso barco. Está claro ou não? Porque se você fizer um Jonas da vida, subir no teu barco, quando ele já é homem de Deus, mas já perdeu as diretrizes de Deus, já mudou de igreja quando Deus não mandou, porque ele foi no barco para lá, quando Deus mandou para cá. Ele entrou no barco que Deus não mandou, na igreja errada, porque, enfim, ele tem as razões dele lá. Ele vai arrebentar teu barco, vai te afundar com teu barco. Não, mas ela parece, eu sempre vi nela 8 asas, viu? Quando ela estava na unção, agora vê lá, olha direito. Você vai ver pouco espinho. E você põe no teu barco. Jonas afundou quase um navio inteiro. Mas como a tempestade que veio de lá foi a de Deus, ela não mata, ela vivifica. Então todos os tripulantes, todos se converteram. Quem é este homem? Quem é Deus? Diz, caiu o temor. Tudo voltaram para Deus. E Jonas foi consertado. Uma tempestade que Deus permite. É para pôr eu e você, todo mundo no eixo. E tudo vai para o eixo e tudo se levanta. Mas se chamaram Jonas, fora das diretrizes de Deus, para o teu grupo de celular, se prepare. Em 2 Coríntios 7:10 diz, a tristeza produzida por Deus traz arrependimento, por tristeza do mundo mata. Agora, se chamaram Paulo no teu barco, Paulo, por estar naquele barco, naquele navio, salvou o navio inteiro. Quem dá glória a Deus aqui? A que conclusão isso nos leva? Convide os homens, mulheres de Deus, Paulo, Paula de Deus, no teu barco. Grude neles como o amado que testemunhou aqui. Eu achei lindo ele testemunhando. E o pastor José, a pastora Joséia do lado dele. Grudou nos Paulos que levantam qualquer navio que esteja no meio do furacão. Se sujeite a eles, como dizem em Hebreus 13. Se sujeite aos teus líderes. Se rodeie de irmãos de oração, não de farra. Não sente numa mesa que fala mal de igreja, de pastor, de irmãos em Cristo. Nem por um minuto é suficiente para te afundar, porque um veneno basta um tanto assim para matar uma pessoa inteira. Grude nos Paulos, nas Paulas que estão na unção de Deus. Eles podem não ter prestígio, podem estar como prisioneiros no navio, mas uma vez eles estão lá, nenhum navio, nenhum tufão afunda. Aplaude direito, aplaude. Letra C, o Senhor Jesus esteve 3 vezes no barco. Lucas 5, ele entrou no barco de Pedro, terminou e falou, Pedro, você achou que eu ia entrar no teu barco e deixá-lo vazio mesmo? Não tinha peixe. Você achou que eu ia deixá-lo vazio? Joga ali. Diga, a unção atraiu
a prosperidade, não só para Pedro, para todo mundo em volta. Quem aplaude a Deus aqui? O segundo quadro é o que acabamos de ler em Mateus 8. Ele entrou no barco, vieram as ondas, ele levantou. Todo mundo, quem é este que até os ventos, a tempestade e o mar lhe obedecem? Terceira vez, Mateus 14. Outra tempestade dos quintos dos infernos que não era para ter. Se fosse para ter, eles iam dizer: Senhor, o tempo não está bom, não podemos embarcar. Não houve isso, que estava tranquilo. Sobreveio lá, o Senhor Jesus está orando, vai ver andando no ar para alcançar eles. E está lá o tufão, a tempestade dos quintos dos infernos acesa. Mas a nossa Bíblia diz que houve o episódio de Pedro andar no ar, voltou no ar. Diz que quando ele sentou no barco, acalmou tudo. 3 vezes, e quantas vezes for a mais que o Senhor entrar no teu barco, Ele vai encher de peixe. A tempestade tem dia determinado para parar, e a tua grande honra ainda vai chegar. Aplaude o teu Deus, aplaude. Sétimo raciocínio, e terminando neste raciocínio. Lucas 5 diz que quando eles foram tirar o peixe para o barco de Pedro, fizeram um sinal aos companheiros. O que dá para entender é que havia mais um barco, e a Bíblia dá o nome de quem estava ali, mas não é verdade. A Bíblia, enfim, não vou me aprofundar muito, tinha mais gente com barcos vazios. Olha, corram para essa região. Todo o barco que nós achamos a noite inteira está aqui. Diz que fizeram um sinal aos companheiros, encheram ambos os barcos, e o Senhor disse ao Pedro e aos companheiros: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Todo mundo diga: receberam prosperidade e receberam chamado. É para dar glória a Deus. Esse chamado já trouxe uma unção sobre essa gente. Eles se tornaram apóstolos da manhã. Mas vamos falar agora de uma unção que não é legítima. É que é piada. Se você não der risada, eu vou rir, porque eu já ri. Atos 19, 13 a 16. Não, digo, vamos rir do que eu vou ler agora. Atos 19, 13 a 16. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, expulsando demônios, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos, fazendo isso no plural, de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era exatamente o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas e vocês quem são? Então ele pulou em cima deles, deu uma surra bela neles, fugiram nus, deu uma piada. Esse demônio pulou no barco deles e não deixou nada no lugar. Estamos de acordo? Porque a unção não era deles, era de Paulo. O demônio falou: vocês não estão em sintonia. A unção de Paulo, se ele estivesse aqui, mas nem abrir a boca eu podia. A boca, o focinho. Nem o focinho eu poderia abrir. Mas ele não está aqui. E vocês não estão em sintonia. Então, deixa eu dar uma subidinha no barco de vocês. E aí vem o inferno. Mas não é essa parte que me interessa, é a segunda. O pai deles era tal de Seva, e todo o clero dele atacavam Paulo até debaixo d'água. E os filhos também. Ué, mas você persegue Paulo e agora usa Paulo para querer expulsar o demônio? Você saiu da igreja ou não saiu? O persegue e o segue. Não dá certo as duas coisas juntas. Olha, eu vou mudar de igreja. Pode mudar. Ué, mas assiste as pregações. Prega as revelações que deu para ele, para ela. Você fala mais dele e dela do que da tua vida e dos teus filhos. Deve estar assistindo esse culto agora. As revelações de uma palavra que Deus deu para ele, você está pregando por aí.
Você está igual a Pedro. Ele falou, não recebo o que me ensinou. Quando Pedro tentou negar, não sou dele, não recebo. Do jeito que você fala, você é dele. Faz as mesmas piadas, meu. Sai e esquece. Volta e seja filho. Aí, ó, em nome do Paulo. Mas vocês não perseguem Paulo? E agora estão usando o nome dele para expulsar o demônio. Não dá liga. Olha, tem gente noiada por aí. Saiba ou não saiu? Assiste qualquer vídeo que você postar. Fala de você. O assunto não é você. O assunto é asfalto. Viu como a prefeitura? Aí o asfalto, porque ela... Ué, mano, os demônios dizem, eu já estou no teu barco, mas eu não tinha nada a ver com isso aí. Quem dá glória a Deus aqui? Não dá liga. Não dá liga. Acarreta retaliação. Não dá liga. O falou mal e sai e vive a tua vida. O volta. Usa os bolsos dele. Assiste pregação de 1 hora e 20 minutos. Para não sei fazer o que depois. Dar as opiniões. Queridos, terminar a pregação aqui. Vocês não são como esses que falam mal, mas usam o poder que ele tem. Profetizam como ele e ela profetiza. Vocês têm a unção de vocês. Vocês não são falsos no reino. O assunto na boca de vocês não é quem saiu, quem ficou. Numa mesa que vocês sentam, se não é para falar de negócios, de coisas da vida, vocês vão falar de poder de Deus, sim ou não? Tudo que é de vocês vai ser dado com muito poder. Os demônios só respeitam gente como você. Fogem de gente como você. Tem medo de gente como você. Porque você na tua pequenez como um Davi, discípulos naquele barco, você continua indo aos pés do Espírito Santo para orar. Quem quer isso na sua vida, levante a mão. Aí em casa já levantou a mão, aplaude o teu Deus, aplaude sim. Põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma tirei o Senhor do meu barco, se entrei em barco errado. Peço perdão por todas as vezes que o Senhor me esperou no quarto da oração e eu não estive lá. Peço perdão por todas as atitudes que envergonharam o Senhor na minha vida. Eu seguro hoje na tua mão, dizendo que o Senhor Jesus, sendo comigo, não preciso de mais nada. Amado Espírito Santo, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que não criei o suficiente, que não entendi o suficiente, e muito mais quando entristeci o Senhor, permitindo gente errada entrar no nosso barco. Volto a oferecer para ti a minha vida e o meu barco. Abençoa eles para mim. Pai Celestial, Paizinho querido, eu me entrego nas tuas mãos. Estou aqui eu como teu filho, tua filha, pedindo ao Senhor, me abençoe. É só disso que eu preciso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 2 minutos para você orar. Fale com o amado Espírito Santo. Aplique a pregação que acabo de ouvir. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo entre você e Ele.
Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Há um clamor. Sim, Senhor, voltamos para Ti. Voltamos pedindo unção para Ti. Ó meu Deus, entrego tudo a Ti, Senhor. Benditos são os sedentos, pois sua sede saciarás. Enche minha lâmpada, Senhor, com azeite do Espírito, para poder proclamar-te, testemunha serei de Jesus. Enche minha lâmpada, Senhor, com azeite do Espírito, para poder proclamar-te, testemunha serei de Jesus. Enche-me de azeite. Que o amor de Deus Pai, santas consolações, Espírito Santo, graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados de hoje para todos sempre. Amém, amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Pai, que a alegria de Deus nos